Boa noite, meus amigos. Boa noite. Que Jesus nos envolva nesta noite em vibrações de muito amor e junto possamos estudar a mensagem que Ele sempre nos traz. Como nosso irmão já nos disse, eu venho da USE, a União das Sociedades Espíritas de Santo André. Meu nome é Cristiane Oliveira. E hoje nós vamos estar falando dos muitos chamados e poucos os escolhidos, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele consta de 6 itens. Eu escolhi um deles para nós conversarmos na noite de hoje. Ele se chama Muito se pedirá a quem muito recebeu. São 2 passagens que estão no Novo Testamento, uma mensagem de Lucas e uma mensagem de João. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que em muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E o outro trecho de Jesus que está em João é assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? E Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e então é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Nesse sentido, Allan Kardec, com os benfeitores espirituais no Evangelho, explica um pouquinho melhor o que Jesus quis dizer nessas 2 passagens. Então, Allan Kardec fala para nós que todo aquele que passou em algum momento religioso da sua vida, seja qual religião for, espírita, católica, evangélica, em especial essas que são as cristãs, em algum momento nós tivemos uma noção de Deus, uma noção. Se tivermos alguma noção, nós não podemos alegar ignorância, falta de conhecimento das leis de Deus. Nós vemos aqui nessa casa, Simão Pedro, todas as quartas-feiras, aprendeu um pouquinho da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Então nós não podemos alegar que não conhecemos Deus. Jesus trouxe para nós um Deus diferente daquele que nós já conhecíamos com Moisés. Moisés trouxe para nós um Deus duro, vingativo, severo. E Jesus veio falar que Deus é o nosso Pai. Ele chamava Deus de Pai. Um Pai bom, justo, misericordioso, amoroso, que sempre nos oferece chance, que ensinou para nós que nós devemos perdoar os nossos irmãos, assim como Ele vai nos perdoar. Então Jesus ensinou para nós muitas coisas acerca de Deus. Então nós não podemos falar que não sabemos de nada. Com a doutrina espírita, nós temos alguns outros irmãos, alguns espíritos que nos ajudaram a entender a mensagem de Jesus. Algumas vezes nós pegamos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que é o que mais importa para nós, nos interessa mais, e nós não entendemos muito bem o que Jesus quis dizer naquele momento, naquele contexto. Aquelas palavras às vezes ficam um pouco difíceis para nós entendermos. Aí chega através da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outros abnegados no movimento espírita, que trazem mensagens de espíritos muito elevados, como por exemplo Emmanuel. Emmanuel ele tem livros, como por exemplo aquela coleção Fonte Viva, no livro Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, onde ele pega um versículo da Bíblia, uma frase de Jesus, e explica aquela frase para nós, 2, 3 páginas, para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer. Joana de Ângeles também tem vários livros que explica para nós aquilo que Jesus quis nos trazer. Um outro espírito que fala bastante é a Dona Amélia Rodrigues.
Amélia Rodrigues foi uma mulher que viveu no tempo de Jesus. Ela escutou da boca de Jesus o Sermão da Montanha. Então os livros dela trazem todo aquele contexto da época com detalhes, porque ela estava lá, ela vivenciou. Assim como nós temos outros livros espíritas que nos esclarecem. Então, se nós não recebermos diretamente da mão desses benfeitores, nós podemos em qualquer momento pegar os livros e ver. O nosso irmão falou aqui nas palavras iniciais dele sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma coisa muito importante que nós devemos fazer. Dr. Bezerra de Menezes conta que aquela pessoa que faz o Evangelho no lar faz em volta da casa uma camada de proteção, e ele conta no livro que os espíritos vão com toda a força querendo quebrar aquela barreira e não conseguem penetrar no lar daqueles que fazem o Evangelho no lar. Ele fica envolvido por uma energia de proteção poderosa que impede a ação desses nossos irmãos. E o Evangelho está contido as máximas de Jesus. Lá no Livro dos Espíritos, eles dizem para nós que Jesus é o nosso guia e modelo, que é o Espírito mais perfeito que habitou aqui na Terra. Ele é criador do nosso planeta e é o governador do nosso planeta. E é Ele que é a pessoa que a gente tem que se mirar, é o nosso exemplo máximo. Nós temos no nosso dia a dia pessoas que admiramos muito. Nossos pais, companheiros de doutrina, amigos que conhecemos, que têm tantas virtudes que nós admiramos. Nossa, eu gostaria de ser como fulano, porque ele é uma pessoa bacana, é uma pessoa que tem paciência, que conduz bem a sua vida. Podemos ter essas admirações, mas o nosso exemplo máximo tem que ser Jesus. Ele é que nos ensinou como é que nós temos que caminhar. Quando a gente pega o Evangelho, para fazer o Evangelho no lar, pode ser abrindo aleatoriamente, pode ser páginas seguidas, uma semana uma, na outra semana seguinte. Nós vamos penetrar naquele universo de amor que ele veio exemplificar para nós. A grande diferença é que Jesus ele não só falava, ele fazia. Todos os atos dele foram para exemplificar toda a doutrina que ele trouxe. Em todo momento ele era amoroso. Hoje nós somos ainda muito preconceituosos, muito ignorantes de conhecimento das coisas e agimos muito errado, de maneira ainda muito equivocada. Jesus se fazia acompanhar de qualquer pessoa, das prostitutas, dos leprosos, dos criminosos, das pessoas de bem, daquelas mulheres que tantos o ajudaram, estavam com ele em todos os momentos. Nós vemos lá as mulheres do Evangelho. Jesus estava com todas as pessoas. Em nenhum momento ele falou: você é um criminoso, você eu não vou te ajudar. Não. Ele enxergava o melhor que tinha dentro de cada um. Ele tinha um olhar amoroso. Está lá no Evangelho: se os seus olhos forem bons, você verá coisas boas. Se os seus olhos forem ruins, você só vai ver defeito, só coisa ruim. E Jesus o tempo todo tem um olhar amoroso conosco. Tinha com todos os irmãos que o cercaram. Ele olha dentro de nós e vê o que nós temos de bom. E aí, meus amigos, todos nós temos algo de bom, mesmo que nós não enxerguemos. Aquele irmão que ainda comete absurdos, crimes, despauterios, que a gente fica chocado com os noticiários, que é nosso irmão, que ainda não sabe de muita coisa, também tem algo de bom a oferecer. Na maioria das vezes não temos a oportunidade de conhecer, como estamos conhecendo, nem todos têm essa oportunidade de ter acesso à mensagem do Mestre. Quantos de nós somos chamados hoje para estar aqui? Podíamos estar na nossa casa, na frente da TV, vendo um programa qualquer, podia estar sentado na praça, mas não, nós escutamos o chamado e escolhemos estar aqui, ouvir a mensagem de Jesus. Não sei se todos conhecem, mas nós temos aqui o livro Nosso Lar, que é uma das obras que Chico psicografou de André Luiz. A primeira obra, passou o filme,
Filme bastante interessante, bastante fiel. No capítulo 5, quando o André Luiz sai do umbral, ele é recebido lá no nosso lar. Quem recebe ele no nosso lar é Lísias. Ele está lá deitado numa maca, haviam outros companheiros deitados junto com ele, e o Lísias se apresenta dizendo que é um irmão de André Luiz que veio ali auxiliá-lo. André Luiz, que tinha sido médico na terra, pergunta para Lísias: você é enfermeiro? Ele fala: não, eu sou um visitador dos serviços de saúde. Nós temos aqui, nesse lugar onde você está, André, cerca de 1000 doentes. Eu sou responsável todos os dias por cuidar de 80 doentes, assim como você. O André Luiz olhava para tudo aquilo, um hospital de primeiro mundo maravilhoso. Falou: nossa, mas tudo aqui é maravilhoso. E ele olhou para ele mesmo e toda essa região da barriga, do abdômen, estava cheia de ulcerações, toda arrebentada, machucada. Ele ficou um tanto constrangido com aquilo tudo e perguntou para o Lísias o que significava aquilo. E Lísias falou para ele que o fígado tinha muitas dilacerações, o rim demonstrava características de um esgotamento prematuro. Ele desgastou o corpo dele demais da conta e acabou morrendo antes da hora. Na região do intestino, onde o André Luiz teve o câncer, ele desencarnou em função disso, havia uma tumoração do câncer, mas toda a região do abdômen estava comprometida. E o Lísias, muito bondoso, perguntou para o André: André, você sabe o que significa isso? Tudo isso no seu abdômen? E o André Luiz falou: sim, eu devo tudo isso aos distúrbios a mim mesmo, às minhas atitudes. Ele tinha consciência de que tudo aquilo que havia acontecido com ele, todos os desgastes, os excessos que ele mesmo se impôs, trouxe aquelas doenças todas para ele. As ulcerações no fígado, o câncer do intestino, o rim já falhando nas suas funções. E o Lísias fala para ele que dentre os 80 que ele tomava conta, 57 era mais ou menos do teor do André Luiz. Era mais ou menos do teor que nós estamos hoje. Que o restante dos 57 até o 80 eram aqueles irmãos que eram mais comprometidos, que haviam chegado sem as órbitas oculares, sem os olhos lá no nosso lar, porque usaram os olhos apenas para enxergar o mal. E a consciência de culpa fez com que a pessoa chegasse lá sem os olhos. A própria pessoa produziu isso. O Lísias conta que outros chegam paralisados das pernas porque usaram tanto seus passos no crime que a consciência de culpa fez com que eles ficassem paralisados, e alguns chegavam lá até sem as pernas. E o Lísias explica para ele que o nosso lar é uma colônia de espíritos ainda em processo de evolução. Não é um lugar super elevado. E a gente, quando conhece a doutrina, conhece o nosso lar, eu quero ir para nosso lar. É a primeira coisa que a gente fala: eu quero ir para essa colônia. Mas é um lugar que todos nós podemos ir, não é um lugar de espíritos muito evoluídos, não. Mas que o Lísias agradecia muito de estar lá, porque lá ele tinha a oportunidade do trabalho. E que ele atendia esses irmãos com muito gosto, porque o trabalho fazia muito bem a ele. E aí eu me lembro novamente do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão, é um espírito muito abnegado que nos ajuda em vários momentos com os seus tarefeiros. O Dr. Bezerra de Menezes sempre nos fala acerca do trabalho. Ele diz que o trabalho movimenta as forças da alma. Não movimenta o nosso corpo, movimenta o nosso espírito. E aí a gente aprende que a gente precisa transformar a nossa moral, ter uma moral melhor, ter uma conduta melhor. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para mudar a si mesmo. E o Dr. Bezerra fala que é no esforço contínuo, no trabalho do dia a dia, no bem, é que nós trabalhamos as nossas imperfeições. Todos nós temos buracos na nossa alma, principalmente buracos emocionais, que são
coisas, situações que nós não sabemos lidar ainda, que nós temos dificuldade. Se nós não trabalharmos nisso nessa encarnação, nós vamos morrer, o nosso corpo fica lá na terra ou vai para o crematório, vamos desencarnar no plano espiritual e vamos olhar para o nosso espírito e ele vai continuar com aqueles buracos emocionais. Eu vou reencarnar, vou ter um novo corpo, mas o meu espírito vai continuar com aqueles buracos. Eu não vou ter evoluído o suficiente. Como é que a gente faz para trabalhar com esses pontos que nós ainda não conseguimos? Primeira coisa que a gente tem que fazer, meus irmãos, é cutucar a ferida. Quem tem menino em casa, sabe? Quando cai, rala o joelho, rala o cotovelo, faz aquela casca, né? Que sai pus, a gente tem que tirar aquele pus, colocar um curativo para sarar. Se a gente não fizer isso, infecciona e fica muito pior. A mesma coisa são os machucados que a gente tem na alma. Eles estão cheios de secreções ruins, que eu preciso raspar para poder pôr um curativo. Só que isso dói. Cutucar a ferida dói. E aí a gente não quer fazer, porque nós não queremos sofrer, nós temos medo da dor, do sofrimento. Quando alguém faz alguma coisa para nós e a gente se incomoda, dói, a gente fica magoado, ressentido, eu tenho que chegar em casa, quietinho, e pensar: por que fulano me fez isso e está doendo tanto? Por que eu estou tão irritado com isso? Por que eu estou tão magoado? É a recomendação do Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. E eu vou ficar pensando, tentando entender por que aquilo está doendo. Isso é cutucar a ferida. Mas sem medo, sem receio, com muita sinceridade para conosco mesmo, porque é só entre nós e Deus naquele momento. Eu não posso colocar uma venda, um véu e falar: acho que é porque eu ainda estou imperfeito. Não, eu tenho que buscar a causa mesmo. Eu preciso cutucar, tentar entender. E aí nós espíritas podemos até pensar assim: a causa está em vidas passadas. Nem sempre, meus irmãos. Muitos sofrimentos que nós passamos hoje, muitas dores, são escolhas que nós fizemos nesta vida mesmo. Quantos de nós não vem numa família que tem desafetos? A gente vê tanto irmãos que se odeiam, tentam ficar junto bem, mas se odeiam. Pai que odeia filho, filha que odeia mãe. Isso são compromissos que nós trazemos. Mas que Deus é tão bom que permite que mesmo com esses desafetos coloque a gente no mesmo lar. No lar é o melhor lugar que a gente tem para aprender a amar. Porque é o melhor caminho para aprender a amar mãe, pai, filho, marido, esposa, avó, primo. É nas relações de família consanguíneas que nós aprendemos a gostar e depois a amar. Eu aprendo em casa e levo isso para a sociedade, para a casa espírita, para o meu trabalho, para a minha vida social. Aí eu vou aprender a gostar das pessoas que estão perto de mim. Eu gosto de um monte de gente nesta vida, da minha família. Na vida seguinte eu vou ter outra família, outros amigos, que eu também vou aprender a gostar. Até que ao longo das encarnações eu faço exatamente o que Jesus pediu. Eu estou amando o meu próximo, vendo nele o irmão que ele realmente é. Eu vou amar muito a mim e vou amar muito a ele. É um exercício que nós vamos fazendo encarnação após encarnação. E o aprendizado é dentro de casa. Então, se por algum motivo vocês têm alguém em casa que é difícil o convívio, que muitas vezes a gente tem, ou pessoa próxima, que por mais que nós queremos, tem alguma coisa que é mais forte, a gente não consegue, não se desesperem. Faz parte da nossa evolução, do nosso aprendizado, é assim mesmo. Nós vamos aprender a tolerar aquele irmão. Eu não consigo amar, tudo bem, mas eu vou tolerar. Eu vou respeitar. Eu vou treinar minha paciência de suportar a presença dele sem gritar, sem xingar, sem brigar. Às vezes a gente não briga de palavras, não briga de ações, mas aquela briga mental permanece, que é a mesma coisa.
aquela energia ruim vai para aquele irmão e volta para mim. E a gente fica ligado por essas energias ruins que um emana para o outro. Então começa a emanar uma energia melhor. A pessoa faz aquilo que te irritou, pede calma a Deus, manda um pensamento positivo. Vamos pensar sempre que aquele irmão que está nos irritando é igual a mim, uma pessoa em aprendizado, que tem defeitos e qualidades como eu, que está aprendendo. E algumas vezes nós é que somos a pessoa difícil da família e não reconhecemos. Nós achamos que é sempre o outro, mas às vezes são os outros que têm que nos tolerar. No Evangelho tem assim: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas de Jesus para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque tem meios de conhecer a verdade. Eu gostaria de contar uma história para vocês de Jesus, que tem no livro Jesus no Lar, pelo espírito Ney Lúcio. É uma psicografia também de Chico Xavier. É o capítulo 28 desse livro, que chama Resposta Celeste. Naquela época de Jesus, eles se reuniam nas casas, como a gente faz hoje aqui na casa espírita, como outras religiões fazem, e eles ficavam conversando, discutindo sobre os ensinamentos de Jesus. Essa era uma dessas reuniões. Estavam várias pessoas lá: Jesus, os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus, os cristãos da época. E estava Bartolomeu. Bartolomeu estava com os olhos fechados, orando em silêncio, pedindo a Deus que desse uma luz para ele. Porque muitas pessoas chegavam até ele pedindo coisas, orientações para a vida, e ele não sabia como falar. E Jesus, esse espírito ímpar, percebendo o pensamento de Bartolomeu, disse assim, uma história. Havia um antigo instrutor, um ancião, que ele era enviado de aldeia em aldeia para levar a mensagem divina. Ele não sabia prever a quantidade de milhas que tinha de uma aldeia a outra, porque as aldeias eram distantes. Como ele era já um ancião, uma pessoa de bastante idade, ele se fazia acompanhar do seu fiel amigo, o seu cão, um cachorro. Ia ele e o seu cão de aldeia em aldeia levar as verdades divinas. O ancião havia saído pela manhã e já tinha andado o dia todo. A noite estava chegando e ele estava cansado. Ele falou: olha, eu vou ter que descansar um pouco, a noite está muito escura, a lua não apareceu. Ele começou a ficar um pouco preocupado, porque era um lugar muito ermo, muito deserto, ele não encontrava nenhum companheiro pelo caminho. Ele parou um instante e foi orar a Deus, pedindo a proteção para aquela tarefa que ele ia empreender, pedindo ajuda para que tudo desse certo nessa missão que ele ia empreender. Ele andou um pouquinho mais e ele encontrou uma cova, um buraco fundo. Ele olhou aquele buraco e falou: eu acho que eu posso descansar aqui. Começou a tirar as coisas que ele carregava. Quando ele começou a se acomodar naquele buraco, naquela cova, moscas começaram a picá-lo, de tal maneira que incomodaram ele tanto que ele se levantou e falou: eu não posso dormir aqui, eu não consigo ficar aqui. E ele e o cachorro seguiram. No que eles seguiram, ele avistou uma árvore enorme, com um tronco largo, muito frondosa. Só que ainda faltava um pedaço para ele chegar até lá, e começou a ventar muito, a relampear, a trovejar, e começou a chover. Quando ele chegou um pouco mais próximo dessa árvore, um raio caiu na árvore, partindo ela no meio. Só que a parte mais larga do tronco caiu no chão, e sobrou só um pedacinho do tronco para ele poder se esconder. Ele falou: eu não consigo me esconder aqui, não me cabe, eu não vou ficar protegido da chuva. Juntou as suas coisas novamente, o seu amigo cão,
e seguiu novamente para aquela noite escura, aquela noite silenciosa. Quando ele chegou mais adiante, ele avistou um riacho. As crianças, que bom que temos crianças na casa. Nesse riacho, bifurcava o riacho um caminho para cada lado. Do lado direito do riacho havia uma areia muito branca, muito alva. E mesmo naquela noite escura, ele conseguia avistar aquela areia. E ele falou assim: ali é um lugar excelente para eu dormir. Eu acho que eu vou ficar naquela areia branca. Mas a ponte que ele tinha que atravessar era uma ponte muito antiga. Ele percebeu que já era uma ponte bem cuidadosa. Ele pensou assim: bom, eu já estou velho, se essa ponte quebrar, eu não vou aguentar me segurar. Eu não vou atravessar essa ponte. Eu vou seguir pelo outro caminho. Ele seguiu pelo outro caminho e ele avistou um casebre à sua frente, uma casa pequena, e dentro da casa havia uma luzinha. Ele falou: bom, ali tem gente, eu vou pedir um pouso naquela casa. E assim o nosso ancião fez. Chegou até a casa com o seu cão, bateu a porta e saiu um homem à porta. E o ancião pediu pouso. Falou: olha, eu sou um propagador da verdade de Deus, eu gostaria de pousar aqui na sua casa hoje. E o homem foi muito rude, muito ríspido com ele. Falou: não, aqui nós não oferecemos pouso. O ancião estava muito cansado, começou a chorar e pediu por favor para que pudesse pousar ali aquela noite para seguir viagem. E o homem falou: não, aqui nós não damos pouso. O ancião já estava combalido, cansado, se sentindo abandonado por Deus. Seguiu o caminho, chovia muito, aquela chuva forte, os trovões aumentaram e o cachorro começou a uivar com aquele barulho de trovão e saiu assustado em disparada, e o ancião não avistou mais o seu amigo. Ele olhou, não tinha onde ele se esconder, resolveu deitar no chão mesmo. Eu vou dormir aqui ao relento, eu não tenho onde eu me esconder, eu vou ficar por aqui. E ele dormiu ali na chuva, já estava exausto, o cachorro já havia ido. Quando se deu pela madrugada, ele começou a ouvir uma gritaria, xingamentos. Se ele levantou a cabeça, tudo estava escuro, ele não conseguia saber de onde vinham aqueles gritos. E ele resolveu ficar quieto ali, dormiu. Quando amanheceu, o nosso irmão acordou e foi seguir viagem. Quando ele estava indo à frente, apareceu um lavrador e que explicou para ele que aqueles gritos, aqueles xingamentos que ele tinha ouvido na noite anterior eram um grupo de senhores criminosos, assassinos que entraram naquele casebre que ele foi pedir pouso e assassinaram todas as pessoas daquela casa, inclusive aquele senhor que havia sido muito rude com ele. E o nosso irmão naquele momento agradeceu muito a Deus o livramento que ele tinha tido, porque se ele tivesse tido pouso naquela casa, ele também teria sido assassinado, ele também teria morrido. E esse lavrador explicou para ele que a aldeia que ele estava indo ficava no lado contrário que ele seguia, era para trás, não para frente. E ele teve que voltar ao caminho que ele tinha percorrido. Ele passou naquele rio, onde havia aquela ponte que se bifurcava. A ponte não existia, com a tempestade ela havia caído. E passava ali um outro trabalhador de uma fazenda mais à frente, que explicou para ele que aquele areia branquinha, aquele areal que ele via, que ele ficou tão encantado que ele quis deitar, era um lamaçal, era uma areia movediça, que muitos viajores desavisados sucumbiam ali. E o nosso irmão mais uma vez agradeceu a Deus por ter livrado ele de mais este perigo. Ele passou novamente pelaquela árvore que havia sido rachada no meio. E ele percebeu que aquela fenda onde ele iria se descansar naquele tronco era um covil de lobos. Se ele lá tivesse ficado, os lobos provavelmente teriam atacado ele, devorado. E o nosso irmão já estava muito emocionado a essa altura,
Porque ele que se imaginava abandonado por Deus com todas aquelas negativas, com todas aquelas ruins que aconteciam no caminho dele, mas mais uma vez Deus o livrou do mal. Ele seguiu mais um pouco e passou aquela primeira cova, aquele primeiro buraco que ele queria descansar. E ele viu que lá era um ninho de serpentes, de cobras. Naquele instante, nosso irmão recobrou as energias, parou, agradeceu a Deus. Tudo aquilo de horrível que ele estava vivenciando, na verdade, era a mão de Deus privando ele de problemas maiores, de sofrimentos maiores. Aí, neste momento, Jesus olha para Bartolomeu demoradamente e diz assim: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Muitas vezes, meus amigos, nós não observamos os sinais de Deus na nossa vida. Não é aquele espírito que se materializa e fala uma coisa para nós. Não é assim que acontece. Deus se utiliza da natureza, dos espíritos que nos inspiram, dos amigos que andam conosco na nossa caminhada para nos ajudar. E às vezes aquilo que a gente acha que é horrível, que é um sofrimento, na verdade é um livramento. É uma bênção que Deus está nos oferecendo para que nós andemos no caminho correto, naquele caminho que nós nos propusemos a andar. Se o nosso irmão tivesse escolhido aquele caminho da perdição, que era o mais fácil, ele teria sucumbido na sua tarefa de levar a verdade divina até a aldeia. E quantas vezes nós, no meio do sofrimento, dizemos que Deus nos abandonou, como o nosso irmão. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu fui uma pessoa muito ruim no passado para isso estar acontecendo. Não, meus irmãos, todo sofrimento é oportunidade de crescimento. Deus só dá o cobertor conforme o frio. Se Ele permitiu que nós passássemos por essa dificuldade neste momento, porque nós damos conta de transpô-la. Nós damos conta de atravessar essa dificuldade de cabeça erguida e de aprender com essa dificuldade. Porque ela veio nos mostrar alguma coisa que ainda estamos errando. É um chacoalhão que Deus dá para a gente aprender. Ele faz muito isso com as doenças. As doenças mais difíceis, as doenças crônicas, câncer, diabetes, problemas assim. Diabetes é mais fácil, mas é uma doença crônica, né? Todas as doenças crônicas, de um modo geral, é para a gente aprender. E se a gente tem algum problema físico, algum problema emocional, é só uma oportunidade de aprendizado. Tudo tem cura. Para qualquer doença da terra, Deus dá jeito. E se a gente tiver que morrer por aquela doença, só vai morrer o corpo. O espírito não morre nunca. Nós vamos seguir a nossa vida da mesma forma. Nós vamos tirar aquele aprendizado daquela doença, daquele acidente, daquele problema e vamos continuar na nossa jornada. Porque nós queremos ser escolhidos. Jesus nos chama a todo momento e queremos ser escolhidos dele. Todos nós buscamos a saúde, a felicidade, o bem-estar, estar bem. Todo mundo busca isso. Mas para isso eu preciso trabalhar. Trabalhar na vinha do Senhor. Primeiro trabalhar aqui dentro. Pegar o que Ele nos ensina e trabalhar. É como se fosse um roteiro. Está lá no Evangelho. Tenha paciência. Sede brandos e pacíficos. Honrai pai e mãe. Ele dá um roteiro exatamente de como nós temos que fazer. Nós é que achamos que somos muito importantes e vamos seguindo da nossa cabeça. E somos ainda espíritos tão imperfeitos. Ele que é esse espírito de luz que veio nos guiar. Precisamos de nos humildar, ter mais humildade para ver que aquele ensinamento é como devemos fazer na nossa vida. Que tenhamos essa humildade, meus irmãos. Que Jesus possa abençoar a cada um, abençoar os seus lares, a vida de vocês. Muita paz.